Nas grandes cidades como São Paulo, há um problema extremamente importante com a qualidade do ar, a qualidade da água e o acesso que as pessoas progressivamente deixam de ter ao convívio com a natureza. Então nós vivemos numa cidade muito poluída e isso afeta, obviamente, a qualidade da saúde de todos os seus moradores. São Paulo, então, é uma cidade que, com o tempo, ela foi sendo judiada. É como se a gente sempre tivesse atribuído para as entidades públicas a solução de alguns problemas que, de fato, nos dizem respeito. São Paulo é uma cidade meio caótica, na verdade, né? Para não dizer inteiramente caótica. Então, o verde, às vezes, ele concentra num espaço muito forte, às vezes ele é completamente banido do lugar. Então, nós vivemos um ambiente extremamente poluído, com poluentes sólidos no ar, e isso aumenta de uma forma muito importante, não só as doenças respiratórias, em primeiro lugar, mas no adulto, todas as doenças respiratórias, elas ficam agravadas ou desencadeadas pela poluição do ar, pela poluição dos resíduos sólidos. As árvores, elas têm um papel nesta recuperação diária do ar. Então, a redução das árvores leva a uma piora da qualidade do ar. Mas é preciso haver um equilíbrio, né, entre aquilo que a gente quer desenvolver em termos de ocupação do espaço público, mas sem deixar de preservar e ampliar os parques, as áreas verdes e assim por diante, porque sem isso nós não vamos conseguir ter uma vida digna e saudável na cidade de São Paulo. Quando surgiu a SOS Mata Atlântica, logo no início, nós apoiamos um trabalho de uma professora que estava entrando na USP, ainda como titular, e resolveu fazer uma pesquisa sobre a diferença de temperaturas entre os bairros de São Paulo. E naquele momento nós tínhamos até 8 graus de diferença entre bairros. São Paulo tem um déficit muito grande de árvore. A ONU, na sua resolução, diz que você tem que ter até 11 metros de área verde, ou 12, por habitante. Nós não chegamos a 2. Em São Paulo, nós temos, em média, 2,3 árvores por habitante, o que é muito pouco, porque a recomendação é que nós tenhamos, no mínimo, 12 árvores por habitante. Então, nós precisamos de um movimento, as pessoas podem promover a arborização, por exemplo, do seu quarteirão. Eu planto árvores há cerca de 20 anos e de uns 3 anos para cá as pessoas passaram a me acompanhar e surgiu o Muda-Moca. O que é o Muda-Moca? Nós plantamos árvores na cidade de São Paulo, a gente pega esse cimento, esse concreto que tem nas calçadas, a gente liberta essas calçadas do cimento e planta árvores. Árvores que são benefício para a população, que fazem o bem para São Paulo, para que a gente tenha mais ar, para que a gente respire melhor, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Hoje nós temos aqui cerca de 25 a 30 pessoas plantando com a gente. As pessoas vão aprendendo, vão plantando e estão todos aqui com a gente, fazendo parte desse papel importante para São Paulo. De toda essa discussão diária nas ruas, no metrô, eu e meu grupo de trabalho resolvemos fazer uma ode, uma comemoração às árvores de São Paulo
E como que a gente poderia fazer qualquer coisa para chamar atenção? Nós mexemos com arte. Então reunimos um grupo de fotógrafos e pessoas que amam a cidade, a fotografia e o verde. Adorei, achei muito importante a iniciativa que a Valquíria teve de organizar aqui no Conjunto Nacional, que é um lugar onde passa tanta gente, chamar atenção, vão ter fotos bonitas, vai ter uma instalação com as fragmentações que desperte nas pessoas, por um segundo que seja, uma reflexão e que se sintam, espero, incentivadas e à vontade dentro desse espaço que vai ser criado com essa instalação. É muito importante para nós tratarmos do verde, né? Porque somos um edifício muito grande. A gente calcula, assim, diariamente, um dia pelo outro, umas 30, 35 mil pessoas que passam pelas galerias. Então, é mais que uma cidade. E o Conjunto Nacional tem uma cultura de ocupar esse espaço, esse vai e vem das pessoas dentro do hall aqui do conjunto ou passando pelo conjunto, onde isso acaba fazendo um trabalho de educação ambiental, que é muito importante para a gente. Vai de todos os temas que se explora aqui. O da árvore era mais que urgente e necessário. Eu tive a felicidade, né, de ser o primeiro a ter contato com todas as fotos. Foram mais de 50 participantes, dentre profissionais, fotógrafos amadores, amantes da cidade e amantes da imagem. O que me chama a atenção, na verdade, são as certas particularidades ali que o pessoal foi capaz de captar, que às vezes a gente não consegue olhar no dia a dia da cidade. Isso foi muito interessante. A gente tem uma variedade muito grande de tomadas, onde as árvores estão colocadas, às vezes posturas até críticas dentro de alguns trabalhos, alguns mais lúdicos, alguns que formatam uma compreensão maior do problema que a gente está vivendo hoje em São Paulo. Resolvemos fazer 50 fotos e expor aqui no Conjunto Nacional. Saídas fotográficas, elas me trouxeram uma vivência em grupo muito legal. Eu nunca tinha fotografado árvores e eu tive a oportunidade de repensar sobre isso. Então ele teve uma mudança no meu comportamento. Hoje eu ando por São Paulo, eu participo das situações do meu dia a dia, pensando na árvore, a crise hídrica e toda a proposta que o projeto me trouxe. A fotografia é um elemento fundamental na relação com o verde. Ela coloca uma densidade afetiva e emocional e ela desperta a nossa consciência para coisas que talvez nós tivéssemos deixado passar. É um meio mais acessível para levar a mensagem para qualquer tipo de população. Eu acho que fotografia é a arte da eternidade. Dependendo do olhar, dependendo como você consegue registrar aquela cena, ela pode ter um impacto extremamente importante e pode promover uma consciência e uma transformação em cada uma das pessoas que tiver acesso a essas imagens, né? Então, através da imaginação dos fotógrafos, através desses trabalhos
que nos chamam muito a atenção, eu creio que a gente vai conseguir uma ampla repercussão com o público, notando certas nuances da São Paulo que às vezes ficam escondidas. Então, a minha expectativa com relação ao projeto e à exposição é que as pessoas que participem, que forem lá, elas vejam São Paulo de uma maneira diferente. Eu acho que vai ser um panorama, né, daquilo que as árvores representam para a nossa metrópole, na percepção e na visão de cada um desses 50 amantes da fotografia. E uma exposição como essa, ela tem o potencial, tem o poder de trazer essa questão, colocar essa questão na agenda, colocar essa questão na mente, no pensamento das pessoas, promover diálogos, promover ações, mobilizar as pessoas em prol da arborização da nossa cidade. Nós esperamos levar essa conscientização a todos que passarem pelo Conjunto Nacional e virem essa exposição. Então a gente está com muita fé nesse projeto. Eu acho que é o tempo da gente fazer uma oração por São Paulo. As contas do Rosário vão ser as árvores que nós vamos plantar. E com isso nós vamos transformar uma cidade que a gente tanto ama numa cidade mais amena, mais amigável e mais bonita. E também, por que não dizer, mais saudável.